as vítimas para acompanhar esse caso. Doutor Delegado Zé Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia, primeira-dama, bom dia a todos os ouvintes, professor Maurício. Primeira-dama, de início, nós que temos que agradecer a senhora, em especial a confiança, a credibilidade que a senhora teve com a Polícia Civil. Se não fosse a sua notícia, esses delitos continuariam a ser praticados aí, vitimando várias mulheres, né? Então é isso que a gente precisa, mulheres corajosas, que confiem na polícia e que realmente não tenham medo de colocar a cara, que eu tenho certeza, né, que o que mais atemoriza as mulheres é justamente a exposição. Então, parabenizo, agradeço a senhora, e a senhora sabe que o que tiver a nosso alcance, né, independente de ser a primeira-dama do município, mas seja qualquer mulher que seja vítima da sociedade, a gente não vai ter horário, não vai ter férias, não vai ter folga, nós iremos fazer aí o possível para solucionar o fato e dar a efetiva tranquilidade que a mulher merece, que o cidadão de bem merece. Pois bem, Carol, muito obrigado pela gentileza de participar. Agora eu vou na garganta. Agora ela vai falar. Agora eu vou na garganta do Zé Antônio aqui, que eu quero saber todos os detalhes, viu, Carol? Ô, Fábio, ontem eu brinquei com o doutor Zé Antônio, que eu falei, eu já estava até gostando dessas investigações, eu já estava me sentindo até da polícia. Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe, e vou continuar acompanhando vocês aqui. Tchau. 7h28, tá aí, doutor Zé Antônio, muito obrigado por vir aqui com exclusividade. Lance, coloca na tela, meu filho, que dá trabalho. Dá trabalho lance. Trazer esse povo aqui, porque eles trabalham muito. Formosa ontem foi surpreendida, tão logo o anúncio da polícia que havia capturado, presa em flagrante, uma personalidade, uma cidadã formosense bastante conhecido. E que chegou às investigações? É só Carol Marques de vítima? Tem mais vítima? Conte tudo, não me esconda nada a partir de agora. Fábio, só fazendo um adendo à fala da primeira-dama, que ela falou, nossa, eu fiquei feliz, me senti investigadora. É interessante frisar que uma investigação é igual uma descoberta de alguma doença, né? O médico começa a apurar, o principal é o que o paciente fala para o médico. Uma investigação é da mesma forma, nós precisamos juntar as informações, as vítimas nos auxiliam, né? Então foi de essencial importância todo esse feedback, essa conversa momentânea, e a primeira-dama recebia informações, já passava com a gente fazia análise de dados e graças a Deus conseguimos aí lograr isso. E o doutor Yasser, sem palavras aí, para parabenizar mais uma vez a competência, a capacidade desse delegado de polícia, que de férias não mediu esforço, e ele praticamente fez essa investigação. Eu simplesmente concluí o procedimento, uma vez que ele estava de férias, né? Não poderia lavrar, e eu estou respondendo pela DIAN essa semana. Então é por isso que nós trabalhamos de maneira conjunta. Mas vamos do início, né, Fábio? Primeiro eu tentei interpretar ontem 10h33, quando o senhor mandou a nota. Então vamos lá, a 11ª Delegacia Regional de Formosa, certo? Através da especializada de atendimento da mulher, prendeu em flagrante delito stalker de mulheres na região de Formosa. Então, quando os senhores já se colocam mulheres, me levou a entender que não era só uma. Ponto. De acordo com as investigações, uma mulher, valendo-se da identidade falsa de homem, iniciava conversa com mulheres da região e mantinha um relacionamento amoroso, de maneira virtual, com alguma delas. Ainda conforme as investigações presentes, eram encaminhadas para as vítimas histórias mirabolantes, tipo essas que o Maurício conta, para justificar a ausência do encontro que era marcado. Mas mesmo assim mantia. Olha, hoje não deu para mim ir no encontro, porque eu estou aqui fazendo um mestrado, porque eu estou viajando, porque uma das minhas fazendas... Estou em Dubai. Estou em Dubai, o boi fugiu, mas semana que vem eu volto. Por aí, para você entender. E continuou mantendo diálogo simultaneamente com várias mulheres, e uma delas, pelo que eu estou sabendo, que eu vou resguardar aqui, depois o Zé Antônio vai contar, o relacionamento foi para mais de 10 meses. Dialogando por horas. E essa pessoa, uma mulher da cidade de Formosa, passando por grande empresário da região. E a investigada foi autuada pelo crime de perseguição e falsa identidade.
Isso mesmo, Fábio. Esse crime, então, foi reportado. Eu sempre tenho por zelo, né, não divulgar nomes, mas como nós estávamos entrevistando aí de maneira consensual a primeira-dama, que se identificou como uma das vítimas, a gente fica mais confortável, né? Então, foram mais de uma vítima, sim, isso é fato. Os fatos iniciaram com a primeira-dama, a qual nos procurou e afirmou que recebeu uma mensagem, né, até um pouco desrespeitosa, que uma pessoa falou que admirava ela pela pessoa que ela era, enfim, falando várias coisas positivas e elogiosas em relação a ela. Então, em relação à primeira-dama, não houve qualquer tipo de... não teve qualquer consumação do delito. Foi tão somente na modalidade tentada. Porque a partir da primeira mensagem... Trocando em miúdo, elas não namoraram virtual. Exatamente. Ela simplesmente mandou mensagem com esse objetivo e a primeira-dama já de imediato nos procurou. De pronto, Fábio, nós já aconselhamos para todo e qualquer contato virtual como forma, né? A gente sabe que não tem como resguardar 100%, mas como uma forma de mitigar o risco é fazer uma chamada de vídeo. Você olha tete a tete a pessoa, você já vê se realmente bate com a foto do perfil, você vê realmente se é condizente com o que ela disse. Então, nós sugerimos, primeira-dama, sugiro que faça uma chamada de vídeo. E aí, ela, na tentativa, já houve a recusa. Depois, solicitamos que fosse solicitado documento, até já estava praticamente comprovado que seria um golpe, nós só queríamos saber qual que era o objetivo, qual que era a real intenção do golpe. Porque até então nós pensávamos que poderia ter uma conotação política, uma conotação financeira, enfim, dentre inúmeras possibilidades. Isso pesa muito para a gente identificar o tipo de delito. E ela mandou uma identidade passando por um empresário de Santa Catarina, depois de Mato Grosso do Sul. Isso. Então, a partir desse momento... Eu vi até a foto do empresário de Mato Grosso do Sul, rapaz bonito, aperfeiçoado, um rico. Isso, na verdade ela falava que era do Mato Grosso do Sul e nós puxamos a real identidade, faz menção a um real empresário de Santa Catarina, que também ele é vítima, né? Teve sua identidade aí indevidamente utilizada. E aí, então, nós começamos a empreender diligências para comprovar. Nós tínhamos 100% de certeza que tratava-se de um golpe, realizamos inúmeras diligências para identificar. Como se trata de crime virtual, mesmo a questão das fake news, nós temos, assim, realmente é uma modalidade mais trabalhosa. Então, nós ficamos aproximadamente aí 45 dias prendendo diligências até conseguirmos identificar a responsável, então, por essas ações. É interessante mencionar que ela mandava flores, reservas de hotéis, fazia promessa de viagens, dentre inúmeras outras aí, promessas e vantagens, né, afetivas para as vítimas. Em sede de delegacia, então, na data de ontem, nós intimamos, na verdade, o delegado Yasser intimou a suspeita para que prestasse declarações e na hora que o aparelho celular dela foi devidamente apreendido, nós vimos que ela mantinha contato com outras pessoas. Certo? Nós conseguimos entrar em contato com mais uma vítima. Essa segunda vítima ficou muito surpresa, né? Chocada pelo que eu fiquei sabendo, né? Com certeza. E mencionou, né, que mantinha contato há mais de 10 meses, passava horas por dia dialogando com essa pessoa, né? E aí nós concluímos que até então nós estávamos na dúvida realmente qual que seria o objetivo. Certo. Se tinha algum interesse financeiro, se tinha algum interesse, né, político, mas nós percebemos que realmente o objetivo era simplesmente manter esse relacionamento com vítimas. Nós temos outras vítimas como suspeitas. Tem essas possibilidades de ter outras vítimas, delegado? Essas possibilidades. Diligências ainda são empregadas a fim de comprovar, que aqui a gente só fala que tem certeza, né? E então, materialmente constatada, nós temos até então 2 vítimas e outras vítimas são suspeitas. Certo? Nós vamos realizar a devida comprovação aí no menor lapso temporal possível. A vítima foi presa, já foi solta, pagou fiança. Como que vai ser agora judicialmente? Os crimes imputados à flagrada, até porque ela tinha mandado mensagens para ambas as vítimas no dia de ontem, então nós optamos por realizar a prisão em flagrante delito e ela foi presa em flagrante delito pelo crime de perseguição, que é o stalker. Tá? Depois a gente esclarece, mas o stalker é simplesmente aquele delito de perseguir a vítima, tá? É uma modalidade específica de ameaça, na qual simplesmente a perseguição. É justamente isso que aconteceu. Todo dia você está recebendo mensagem, todo dia você está assustado, você não sabe se tem alguém no seu encalço. Então, é um crime que não tem uma pena muito alta e também a pena máxima é de 2 anos. E o crime de falsa identidade.
previsto no artigo 307 do Código de Processo Penal, que também a pena máxima é 1 ano. Então, a somatória das penas são até 3 anos. Então, isso franqueou a nossa possibilidade de arbitrar fiança. Como foi uma investigada colaborativa, nós arbitramos a fiança, então, no valor, nós botamos o valor um pouco mais alto, depois nós reduzimos ali de acordo com a situação do caso concreto e ficou em R$7.000 o valor da fiança. Ela pagou essa fiança e foi prontamente liberada. O procedimento vai ser concluído aí nessa semana ainda e ela vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Interessante falar, né, Fábio, que a fiança fica calcionada em Poder Judiciário, né, e ao final do procedimento pode haver o perdimento desse valor em favor da União ou então a devolução, a restituição para a vítima, para a investigada. Os ouvintes internautas já perguntam, ela pegou o dinheiro de alguma dessas vítimas? Muito pelo contrário, Fábio, ela gastava dinheiro para manter essas conversas, que foi o que nos impressionou mais, que a gente achou mais estranho, né? Em 10 meses, se ela tivesse alguma conotação financeira nessa modalidade delitiva, em 10 meses ela já teria, né, falado alguma coisa nesse sentido. Mas não, ela realmente gastava dinheiro mandando flores, mandava chocolates, mandava passagens aéreas, reservas de hotéis. Então ela investia para manter mesmo essa conversa, esse relacionamento. Era um universo aí paralelo que ela mantinha com as vítimas. 7h38, Maurício Marques de Figueiredo, e a sua pergunta? Delegado Zé Antônio, seja bem-vindo, né? Parabéns aí pela investigação, o senhor e o delegado Yasser. Por tudo isso que eu estou ouvindo até agora, esse crime, na verdade, o que me passa pela cabeça é que ele é um crime motivado por um desvio, né, de conduta, por uma mentalidade doentia, porque a partir do momento que você comete um crime e não tem nenhum benefício desse crime, né, financeiro ou político, como você falou, com certeza ele tem algum prazer pessoal, porque ninguém vai manter uma relação de 10 meses com uma pessoa se não tiver tendo um retorno, nem que seja prazeroso, né, maquiavélico ali, né, para você ter. Existe essa linha de investigação de que ele pode vir a ser um crime apenas de, tipo assim, como se fosse uma vingança ou que fosse o tripudiar das pessoas? Com certeza, não é a nossa área essa questão, né, psicológica da vítima, da investigada, mas em todo instante nós tínhamos a convicção que haveria um mandante por trás desse delito, simplesmente pelo fato de todo crime ter uma motivação. E nós não estávamos convencidos da motivação. E qual que era a justificativa dela, doutor? No início, ela simplesmente falou que se solidarizou com uma das vítimas, né, que foi a nossa primeira-dama. Se solidarizou com uma das vítimas e quis manter contato a fim de justamente tentar elevar, né, o ego da pessoa. Só que a gente viu que não fazia sentido algum essa justificativa. Posteriormente, quando nós descobrimos que havia uma outra vítima já constatada, ela não quis mais falar, ela se manteve no direito constitucional de permanecer em silêncio. Ela estava devidamente assistida com o advogado. Nós sempre advertimos desde o início todos os direitos e garantias constitucionais de todos os nossos investigados, e aí ela optou, então, por se reservar o direito de permanecer em silêncio. O senhor sabe que a cidade inteira está perguntando. Nós temos mais de 201 aqui no Facebook, outros 200 no YouTube, e mais de 20 mil agora no nosso stream, além dos rádios. Pode falar o nome ou não pode? Fábio, responsabilidade inteira sua. Eu tenho uma política de preservação dos investigados, até porque muitas das vezes a exposição é mais nociva do que a própria pena em si, né? Então eu tenho essa política como delegado de polícia, mas a nossa imprensa é livre, fique à vontade. Pois bem, olha a hora certa, 7h41, mais alguma pergunta, Marques de Figueiredo? Não, para mim está bem esclarecido. Em relação à questão da pena, essa pena ela é acumulativa por conta das vítimas ou só por conta do crime de perseguição, de stalker, ou por cada vítima ela vai acumular uma pena? Cada delito vai ser imputado à autora.
tem uma modalidade, né, que quando o crime é praticado no mesmo contexto, né, nós falamos em continuidade formal, que pega a pena única e aumenta de um patamar, um percentual, metade até um sexto. Só que isso vai depender da análise do judiciário. Mas sim, cada vítima, em regra, a investigada vai responder por um crime. Doutor, alguém que esteja nos ouvindo agora, alguma mulher ou algum homem que esteja tendo esse tipo de relacionamento próximo, semelhante, e que queira procurar, né, de repente pode ter sido mais uma vítima, onde procurar, quais os canais, com quem conversar? Fábio, a importância dessa divulgação, a importância dessa parceria com a imprensa, né? Que aumenta a credibilidade das polícias em si, né? Seja polícia militar, seja polícia civil. Então, pode procurar. Nós temos a unidade especializada de atendimento à mulher, que é a DEAN de Formosa. Temos a central de pronto atendimento ao cidadão. Temos a delegacia regional, que eu fico lá sempre com as portas abertas, não precisa marcar horário. Estou sempre à disposição para receber todos, mas o que a gente precisa é que reporte, sim, às autoridades responsáveis por isso. Para qualquer crime, aqueles pedidos de dinheiro também, recebe uma mensagem solicitando dinheiro, aqueles velhos golpes que, infelizmente, diariamente vítimas caem e fazem transferências grandes de dinheiro. Às vezes a gente chega no autor, mas não consegue reaver o dinheiro. Então, pediu dinheiro, faça uma chamada de vídeo. Achou estranho? Ninguém fica recebendo mensagem de graça. Se foi contemplado com um prêmio, já suspeita. Valores muito, muito diferentes dos valores atuais. Já desconfie. E, na dúvida, procure a Polícia Judiciária, procure os órgãos de segurança que a gente está para auxiliar. Confie na gente que o resultado é dado. Delegado, a primeira-dama, a nossa querida Carol, está dizendo que acha que é importante o senhor falar do nome que ela usava, né? Porque pode ser que usou ou está usando o mesmo nome com outras pessoas. O senhor vê pertinência nisso também? Não, com certeza, com certeza. Até porque aí também é uma vítima, né, de outro estado, nós vimos que é de Santa Catarina. A autora, ela se passava por Flávio Vigolo. Se o senhor puder mandar aí, eu mostro na transmissão aqui, porque tem muito o print, para você ver aí na tela, porque talvez o nome não assimile a imagem. Para você ver no YouTube, tá certo, como que a pessoa estava usando aqui. Gente, pessoal, todo mundo querendo que eu falo, tá certo? É Flávio Vigolo. Todo mundo tá querendo que eu fale o nome aqui. Deixa eu falar uma coisa. Se o delegado que tá aqui é o homem da lei, não vai falar, eu vou falar? Gente, vocês param de bobiça comigo, por fazendo favor. Deixa eu sair, Fábio. Deixa eu sair, a responsabilidade é sua. Vai embora e a gente fica... Aí depois o ferro criminal é meu. Desse jeito. Exatamente. Cada homem responde pelos seus atos, né, Fábio? Mesmo, quando eu fiz o plantão, eu mandei pro senhor, mandei para várias pessoas. Algumas pessoas de grupo de WhatsApp falaram o nome, estão mostrando foto aí, gente. É o que o delegado está falando, cada um pega pela sua responsabilidade, certo? E eu, pelo respeito que tem pelas instituições, principalmente pelo delegado. Ontem, por exemplo, na hora do almoço no Jornal da Lança, eu liguei pro Coronel Bob, eu falei, Coronel, tô tendo a informação que tem um policial lá em Santa Rosa que foi preso. Ele falou, rapaz, fala o nome do policial, fala que tá preso e fala que vai pra audiência de custódia. Não tem conversa, não. Eu quero que fala. Aí é diferente. Sim. O coronel me autorizou. Sim. Agora, aqui tá o delegado, vocês param de fuxico com a minha vida, que eu já tenho muito problema. Fábio, e aproveitar o momento do desabafo aqui, que a gente tem essa transparência, né? Uhum. Eu acho que a transparência sempre em excesso. Eu quero deixar muito claro, Fábio, eu já fui provocado por passar de maneira antecipada informações para a Lance. Eu acho que essa proximidade nossa causa estranheza. E eu te pergunto, Fábio, aqui em público, quando que alguma vez na minha vida profissional eu te passei alguma informação privilegiada? Muito pelo contrário. Muito. Você fica muito, às vezes, desconfortável comigo, que eu mando todas as notícias em lista de transmissão. Para aquela emissora que eu tenho mais proximidade, para aquela que eu tenho menos afinidade. Eu quero que quem alegue alguma coisa que desabone a minha conduta, que pare de falar e comprove para mim. Comprove para mim, porque eu sempre atuei dentro da legalidade. Quem está próximo de mim sabe o quanto que a gente age. Eu tenho um contrato com o Estado para trabalhar 8 horas diária. Trabalho 14, 15 horas porque eu amo a minha profissão. Delegado. Agora, aguentar pessoas falando coisas aí com o fim de a descredibilizar o nosso comprometimento com a nossa profissão, eu não aceito e também não queira que eu trate de maneira cortês. Eu vou ter um tratamento imparcial com todos, mas não vou tratar como amigo. E aí, Fábio, eu falo, jamais
passo qualquer tipo de informação que não seja para todos em público e aquilo que eu entenda como algo público. E eu nunca pedi pro senhor também, foi ou não foi? Nunca. Jamais. Eu já tomei 2 catracadas do senhor. Um dia que o senhor estava fazendo uma operação, inclusive com o Douglas Chiguri, né, eu cheguei no momento, o senhor falou, rapaz, como que você chega? Aí eu expliquei pro senhor que todo dia a nossa equipe sai cedo. Nós não dormíamos. O professor Maurício, eu, Alexandre, a gente sai 5, 5 e meia para saber se vai ter operação. Naquele dia o senhor até ficou assim, falou, aí, não foi ou não foi? E, com certeza. E em outra situação, a gente sempre que pergunta alguma coisa pro senhor, o senhor fala, ó, vai ter a coletiva de imprensa, a gente conhece a sua idoneidade. Mas eu, aproveitando o desabafo do senhor, delegado, eu esses dias falei aqui na rádio o seguinte, quem não tem nada, igual o senhor é uma pessoa que está se falando aqui, é íntegro, é só quebrar o sigilo bancário, o sigilo telefônico, saber se está passando ou não está passando informação, porque eu sei das vezes que eu ligo para o senhor, e o senhor sabe das vezes que liga, para mim é institucional. Então quem fala do outro lado, principalmente do rádio, certo? Nas outras emissoras, é só quebrar as ligações que fez para Tião Caruso recentemente, que nós vamos ficar sabendo de tudo. Eu não estou falando de outra emissora, mas enfim, eu estou falando do geral dessas informações que chegam para a gente, que já foi demandado em relação a isso. Só para a gente deixar tudo bem claro. O doutor Ruaner está mandando um abraço para o senhor, médico legista. Nosso grande médico aí, doutor Ruaner, pessoa sensacional. Abraço aí, Doc. Tá dizendo, olha, ontem eu estive lá na clínica nova dele, dizendo que a pessoa ir lá, ele vai colocar um cabelo em mim agora. O senhor não me zoa depois, viu? Não, bom demais. Eu já as entradas aqui tão grandes, eu também já vou marcar o meu. Mais alguma coisa, doutor delegado Zé Antônio? Muito obrigado, senhor. Tá todo mundo aqui, todo mundo na cidade aqui tá ouvindo a gente, todo mundo fazendo um cumprimento, cumprimentando o senhor de ponta a ponta aqui, tanta gente. Depois eu gostaria que o senhor entrasse no Facebook ou pedisse alguém aí, tá certo, para responder, porque o senhor tem muito carinho. E agora, fechou a entrevista, o senhor vai para suas considerações finais. Eu não posso deixar de perguntar, tá todo mundo falando que Zé Antônio pode ser candidato a prefeito. O senhor vai concorrer comigo, delegado? Fábio, aí você me coloca numa situação ruim, né? Fábio, depois eu vou até cortar aquele trecho do podcast com o Paulo de Tarso, né? Uhum. Inclusive ele me demandou, eu falo assim de maneira muito transparente, não tenho pretensão nenhuma, eu sou delegado de polícia, sou apaixonado pela minha profissão, acredito que misturar uma coisa com a outra é comprometer a vida profissional, mas não vou ser hipócrita, Fábio, de falar que a cogitação do nome não me deixa honrado, não me deixa lisonjeado, que é sinônimo de credibilidade, sinônimo de confiança e de comprometimento profissional. Então eu fico muito feliz com isso. Hoje não tenho pretensão alguma, né? Mas não posso falar pelo futuro que tudo é tão mutável, né? Mas hoje a resposta é não. Hoje eu sou delegado de polícia, minha função é técnica e amo minha profissão. Fábio. Tá certo, então fique à vontade para suas considerações finais. Como diz o governador Ronaldo Caiado, que eu vi, não foi ninguém que me contou não, descendo no aeroporto aqui. Delegado Zé Antônio, um dos melhores delegados que eu tenho do estado de Goiás. A gente fica honrado, né? Uma pessoa que a gente tanto admira. Fábio, quero agradecer mais uma vez, parabenizar. Nós faremos aí um elogio escrito para a equipe da DEAN, tá certo? Inclusive para o delegado Yassi, que de férias, né? Não mediu esforço para elucidar esse fato. E peço que as vítimas confiem, procurem a gente, demandem, porque se não chegar a notícia, às vezes por constrangimento, às vezes até mesmo por comodismo, não vou sair de casa, não vou procurar delegacia, pegar trânsito, a gente não fica sabendo dos crimes. Nós precisamos que os delitos sejam reportados para que a gente possa solucioná-los. Todo mundo viu que todo mundo sabe diariamente, semanalmente, com as notícias reportadas aí pelas imprensas parceiras nossas, que nós temos total comprometimento em elucidar. Aqui nós temos a tolerância zero. Teve um crime, nós queremos a resposta para esse crime. Nós temos obrigação de dar resposta no menor lapso temporal. Quanto menos delitos, mais tranquila é a nossa sociedade. Então fiquem todos com Deus. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Maurício. Obrigado. 7h50. Depois, delegado Zé Antônio, vamos convidar novamente. Tem muito trabalho, fechou o mês de agosto, tem o balanço do mês de agosto, tem investigações da fake news aqui na cidade de Formosa, muito outros assuntos. É isso? O Zé Machado tá por aí? Já pede o Zé Machado. Delegado, até a próxima, viu? Fica com Deus. Pede o pastor Zé Machado para entrar aqui, é o nosso entrevistado de hoje, candidato ao Conselho Tutelar na Rede Lance. No rádio, no site ou no aplicativo Lance FM. Quem tem lance, tem tudo.
Participe do Café com Notícia. Envie o seu áudio. Dê a sua opinião. 61999549810. Pois bem, nós convidamos aqui os 48 pré-candidatos ou candidatos agora, né, candidatos ao Conselho Tutelar, homens e mulheres, para que viesse ao nosso programa e viesse também no Jornal da Lance ao meio-dia. Os que aceitaram estão com 10 minutos oportunos, são 7h50 e a partir de agora, José Machado Lima Filho, essa personalidade, um baita de um ser humano, se faz presente aqui com a gente como candidato ao Conselho. Bom dia, bem-vindo.